Olá, sou o Dr. Felipe Melo. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo e que compartilharemos um pouco de conhecimento. O nosso primeiro vídeo será a respeito da coluna vertebral, essa estrutura tão importante para o nosso corpo. A coluna vertebral é composta de 33 a 34 vértebras que são divididas em 5 regiões, sendo 7 vértebras na região cervical, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e de 4 a 5 na região coxígea, por causa disso, dessa variância de 33 para 34. Uma das funções principais da coluna vertebral é suportar a carga, suportar peso, permitir a postura ereta, proteger ali o bulbo neural, que é uma parte vital para o nosso corpo. A coluna vertebral possui curvaturas naturais que ajudam a distribuir o peso do corpo e absorver impacto. Existem 4 curvaturas principais na nossa coluna vertebral, que é a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral. São as curvaturas fisiológicas da nossa coluna vertebral. E não poderíamos deixar de falar sobre uma das protagonistas da coluna vertebral, as vértebras, que são os ossos individuais que compõem a coluna vertebral, que é o eixo central do esqueleto humano. As vértebras cervicais são as mais frágeis. Uma curiosidade sobre elas é que a primeira vértebra cervical é chamada de atlas e a segunda é chamada de axis, que permite um amplo movimento da cabeça e da região cervical. As vértebras torácicas são localizadas na região média da coluna e estão conectadas às costelas. As costelas ajudam a proteger os órgãos vitais da cavidade torácica. As vértebras lombares estão localizadas na parte inferior da coluna. Essas vértebras suportam grande carga e grande parte do peso corporal. As vértebras sacrais são fundidas. Elas estão ali na base da coluna vertebral, formando o osso sacro, que se conecta à pelvis e à coluna lombar. As vértebras coxígeas também são fundidas. Estão localizadas na extremidade inferior da coluna, na última pontinha da coluna, e esse é um osso pequeno e triangular. Agora um pouco sobre os nossos discos intervertebrais, que ficam entre as vértebras. Os discos intervertebrais são compostos por um núcleo pulposo, que é um centro gelatinoso, anéis fibrosos, que são entre 28 a 33 anéis, que constituem o disco intervertebral, e a placa terminal, que é responsável ali por nutrir o disco intervertebral. Eles funcionam como amortecedor e permitem flexibilidade à coluna vertebral. Então, o disco intervertebral ele amortece impactos e gera flexibilidade à coluna vertebral. A medula espinhal é um cordão nervoso que percorre o canal vertebral e transmite sinais entre o cérebro e o corpo humano, permitindo que o corpo tenha controle motor, percepção sensorial. Então a informação sai do nosso cérebro, passa nesse cordão nervoso, que é ali na medula espinhal, e aí as informações vão para que a gente possa mexer, sentir o tato, enfim, todas as sensações que nós temos. Uma patologia muito comum da coluna vertebral são as hérnias discais, que é uma condição comum na coluna vertebral, que esse núcleo pulposo que eu disse anteriormente, ele extravasa sobre os anéis fibrosos, podendo comprimir o nervo e causar dor ou não. Essa situação é muito comum até mesmo pelo envelhecimento do nosso corpo, e não necessariamente você vai sentir dor com uma hérnia de disco. E falando agora um pouco sobre a osteoporose, ela é uma condição que enfraquece os ossos, tornando-os mais suscetíveis a fraturas. As vértebras podem ser afetadas, levando à diminuição da altura vertebral e gerando também uma postura encurvada, mas não necessariamente tem que ser álgico, ok? Essa osteoporose, ela acontece mais em mulheres, essa patologia.
Com o passar do tempo, as mulheres vão tendo os ossos mais porosos do que os homens propriamente dito. Coluna vertebral é uma região muito complexa do nosso corpo, tem uma anatomia muito complexa, porque ela é constituída por articulações, ligamentos, músculos, cartilagem, e esse conjunto aí, eles atuam para gerar estabilidade e mobilidade de forma adequada para o nosso corpo. As lesões podem ser tratadas de várias maneiras, incluindo fisioterapia com tratamento multimodal, que é algo muito resolutivo hoje, que melhora em torno de 97% dos casos. Também pode-se usar medicamento e cirurgia quando tudo falhou. Dependendo da gravidade da condição, a gente já indica logo a cirurgia. Se a pessoa está tendo aí já uma dormência em cela, perdendo fezes, urina, aí é um sinal vermelho, deve-se procurar logo o procedimento cirúrgico. Mas como eu disse aí anteriormente, em torno de 97% dos casos de patologias da coluna vertebral, de patologias discais, são tratadas no âmbito do consultório, com um tratamento moderno chamado de tratamento multimodal, que envolve várias técnicas, exercícios ativos, enfim, é muito resolutivo. Coluna vertebral é uma região do nosso corpo que detém muitas pesquisas, que detém pesquisas contínuas. As pesquisas científicas sobre a coluna vertebral abrangem áreas como biomecânica, tratamentos inovadores, reabilitação, prevenção de lesões, e o entendimento constante da evolução das técnicas se faz muito necessário para o sucesso de qualquer tratamento. Então nós ficamos por aqui com esse nosso primeiro vídeo, espero ter colaborado com vocês.